Boa noite, pessoal. Conforme vocês estão cientes, nesse segundo bimestre, nós estamos migrando nossas aulas EAD da plataforma do Instagram para o canal no YouTube. Isto para melhorar a dinâmica das nossas aulas e que os alunos possam acompanhar o conteúdo. De toda forma, todas as informações das nossas aulas encontram-se postadas dentro do portal do aluno no sistema AVA, ok? Então lá vocês vão encontrar a agenda da aula, os principais comentários e pontos a serem estudados, a indicação das doutrinas e das outras videoaulas que nós estamos disponibilizando para que vocês possam ter acesso a esse conteúdo. Lembrando que é primordial que o aluno acesse a biblioteca virtual da faculdade e faça as leituras do acervo que foi disponibilizado pelo professor da matéria de Direito Tributário, ok? As dúvidas vocês podem tirar no próprio portal AVA, que tem o chat aberto da nossa aula de hoje, e todas as dúvidas vocês podem colocar lá, que em seu tempo eu vou respondendo, perfeito? Então, conforme o calendário acadêmico, para a aula de hoje, nós vamos falar das hipóteses de extinção, exclusão e suspensão do crédito tributário. Então, trabalharemos ali quais são as espécies de suspensão, quais as espécies de extinção e quais as espécies de exclusão, como elas se operam e quais são os efeitos jurídicos tributários quando o fisco, o Estado, está diante dessa situação, ok? Então, quando eu falo em suspensão, exclusão ou extinção do crédito tributário, que são três institutos diferentes do direito tributário, que encontram-se previstos em seus artigos próprios pelo CTN, o Código Tributário Nacional, eu tenho que atentar para a seguinte situação. Nas aulas passadas, quando falamos sobre o lançamento do crédito tributário, eu passei para vocês que como que nasce esse crédito tributário, né? Como que nasce essa obrigação do particular, do contribuinte, e pagar com esse valor, com essa obrigação para o fisco, para o ente público. Então, eu tenho a hipótese tributária, que são aquelas situações em que nascem o dever, né? O direito do fisco em cobrar do contribuinte o tributo. Então, eu tenho essas hipóteses tributárias. Essas hipóteses tributárias que estão previstas em lei na Constituição Federal, no CTN e nas demais legislações correlacionadas, elas, quando o contribuinte pratica determinado ato, faz nascer o seu fato gerador, que gera essa obrigação tributária. E aí, com essa obrigação tributária, que é o lançamento, né, do tributo, nasce a exigibilidade do crédito tributário. Ou seja, é o direito do fisco, seja da União, dos estados ou do município, cobrar, exigir o pagamento do seu credor. Então, quando a gente fala em crédito tributário, é um crédito para o fisco. Na verdade, é um débito que o particular, seja pessoa física ou pessoa jurídica, possui com o ente público. Então, com relação à obrigação tributária, o crédito tributário, né? O artigo 141 do CTN diz que o crédito tributário, regularmente constituído, somente se modifica ou extingue ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos nessa lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional, na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. Então, o artigo 141 do CTN fala deste crédito tributário, né? Dessa hipótese tributária, aonde o fisco, após o lançamento, poderá exigir o seu adimplemento pelo contribuinte. E este crédito tributário, quando regularmente constituído, ou seja, de acordo com a lei, dentro das hipóteses tributárias, ocorrendo esse fato gerador, ele só vai se modificar, extinguir ou ter sua exigibilidade suspensa. Então, quando a gente falou lá, exigibilidade do crédito tributário, nasce essa obrigação, esse dever. E ela só vai ter essa exigibilidade suspensa nos casos
previsto em lei. E quando a gente fala lei, aqui o legislador colocou lei com L maiúsculo, ou seja, já está determinando a disposição do CTN, que são os casos de suspensão, exclusão ou extinção do crédito tributário. Mais à frente fala que não podem ser dispensadas, ou seja, quando regularmente constituído esse crédito tributário, é obrigação do agente público lançar esse crédito tributário, fazer com que nasça esse crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional, ok? Então, o agente público, em matéria de direito tributário, ele está adstrito ao que diz a lei, estrito cumprimento do dever legal. Ok, Pagel, então eu tenho um lançamento, eu tenho um crédito tributário e o próximo passo é o quê? O credor, o contribuinte arcar com este tributo, pagar ele, ok? Para que eu possa ter realmente cessada essa obrigação tributária, essa relação tributária. Ocorre que, como o CTN mesmo apresenta, e que foi lido agora para vocês, existem algumas hipóteses em que a cobrança por parte do fisco fica suspensa. Ela sai dessa regra que seria essa imediata cobrança para com o pagamento. Então fica por um momento suspensa essa cobrança, esse ato, por alguma situação. E aí nós estamos falando das hipóteses de suspensão do crédito tributário, ok? Então, o fisco tem uma dívida líquida, certa e exigível, uma obrigação tributária já existente relativa a esse crédito tributário, mas que, por alguma situação prevista em lei, este crédito, esse direito do fisco de te cobrar ficou suspenso, ok? E este efeito suspensivo do crédito tributário, dessa obrigação de pagar, ela vai ocorrer nos casos previstos no artigo 151 do CTN. Então, o artigo 151 do CTN traz as hipóteses que esse crédito tributário ficará suspenso. Observa-se que as hipóteses de suspensão, exclusão e extinção do crédito tributário, elas estão previstas em lei. É um rol taxativo. Então, ou seja, todas as formas que o fisco estadual, municipal ou federal pode suspender um crédito tributário, tem que estar previsto em lei. Não pode ter uma inovação nesse sentido. Então, 151 do CTN, a Constituição Federal, assim, estabelece as hipóteses de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário de igual forma, ok? Para o pessoal que estuda para concurso, eles costumam, para memorizar os critérios de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário, utilizar o método Modere-Copa. Modere-Copa, memorizando essa nomenclatura Modere-Copa, eu consigo matar as questões que podem ser cobradas em concurso ou eventualmente no exame do Conselho Federal de Contabilidade, para os alunos, né, que são de contabilidade. E aí, quando você memoriza esse Modere-Copa, você tem ali, nessas iniciais, nesse modelo de memorização, as hipóteses de suspensão do crédito tributário. Então, o artigo 151, Modere-Copa, diz que suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Inciso 1º, a moratória. Inciso 2º, o depósito em seu montante integral. Inciso 3º, as reclamações e ou recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. Inciso 4º, na concessão de medida liminar. Inciso 5 também é outra situação de concessão de medida liminar. E o inciso 6, o parcelamento. Então, por que eu falei Modere-Copa? Porque mo de moratória, de depósito, re de reclamações ou recursos, co de concessões em liminar e pá de parcelamento. Modere-Copa, ok? Então, essas situações de suspensão do crédito tributário é quando o fisco ele tem o direito deste crédito tributário, já tive um fato gerador, ocorreu o lançamento,
mas que por essas hipóteses ele fica suspenso. Então, ou seja, o fisco continua com o crédito líquido certo e exigível, mas por essa previsão legal ele está suspenso a sua cobrança. Para efeitos práticos, para a gente que é da contabilidade, essas hipóteses de suspensão, elas permitem para o empresário que ele possa solicitar ao fisco uma certidão positiva com efeitos de negativo. O que quer dizer isso? Certidão positiva com efeitos negativos é que eu estou regular com o fisco. Existe um processo administrativo, um fato que suspendeu a obrigação de eu pagar esse tributo estadual, federal ou municipal, e com isso eu tenho uma certidão positiva com efeitos de negativo, ou seja, com efeitos que eu não tenho restrições e impedimentos com o fisco. E aí me libera linhas de crédito, inscrição em programas como o Simples Nacional e outros benefícios mais que podem ter para esse empresário, como até um processo de licitação, ok? Então, o 5.1 fala da moratória. Então, o que é moratória, Pagel? É a postergação do prazo de pagamento. Então, imagine uma situação que por conta, por exemplo, agora, o Covid-19, então nós estamos numa situação que o Estado pode, e em algumas situações o fisco fez isso, né, no caso do Simples Nacional, de depósito do FGTS e algumas outras verbas, de suspender a exigibilidade desse crédito por meio da moratória. Então, eu postergo o prazo para que o empresário optante do Simples Nacional possa recolher as suas parcelas no Simples Nacional. Efeitos de moratória. Moratória de postergar. Ok? Inciso segundo, o depósito em seu montante integral. Ou seja, imagine que eu tenho lá um crédito tributário a pagar, a adimplir com o fisco, e para eu discutir mas eu entendo que eu quero discutir este processo, porque eu entendo que esse tributo não é devido, ou do valor não é devido, e o contribuinte vai e faz o depósito integral do valor do que ele está sendo cobrado. Então, esse depósito integral, que após um devido processo legal, administrativo ou judicial, pode dar procedente ou improcedente, mas enquanto estiver discutindo com esse depósito do montante integral do tributo, suspende também a exigibilidade do crédito tributário. Inciso terceiro são as reclamações e recursos de processo administrativo. Então, o processo administrativo, em regra, o fisco, na hora de fazer a cobrança, exigir o pagamento, o contribuinte tem o prazo de 30 dias para pagar. E esses mesmos 30 dias é o prazo que ele tem para impugnar o auto de infração. Okay? Então, chegando a carta do fisco cobrando esse crédito tributário, o contribuinte não é obrigado a pagar de imediato. Ele pode se utilizar das vias do devido processo legal administrativo para discutir este débito. Ok? Então, inciso segundo são os procedimentos administrativos. O inciso 4º e 5º, eu não vou aprofundar com vocês, que aqui é contabilidade, mas são as ações judiciais, como um mandado de segurança, que é um remédio constitucional, ou uma ação anulatória, uma ação declaratória de efeitos tributários, em que a parte, o contribuinte consegue do Poder Judiciário uma medida liminar, uma decisão liminar, para obrigar o fisco a suspender a cobrança desse crédito tributário enquanto eu estiver o processo correndo. Okay? Então, o inciso 4º e 5º são medidas judiciais que aí a empresa, o contribuinte, terá que ter o auxílio de um advogado para poder impetrar, no caso de um mandado de segurança, ou ajuizar uma ação declaratória ou anulatória tributária para pedir ao Poder Judiciário esse efeito liminar para suspender essa cobrança. Ok? E o inciso 6º trata do parcelamento. Então, o Estado, gente, o fisco, quando eu falo Estado, eu estou falando do Estado com E maiúsculo. Então, a União, o Estado, os municípios e o Distrito Federal, ok? Os entes públicos. O ente público, ele procura recuperar os seus créditos, né? Então, ele pode criar condições para fazer com que o contribuinte venha a adimplir com esse crédito. Então, imagine que o município de Vitória está com uma inadimplência muito alta de IPTU. E aí ele apresenta programas de parcelamento para que esse contribuinte possa ficar regularizado com este
tributo, ok? Então, o artigo 155A, parágrafo 1º do CTN, diz que o parcelamento será concedido na forma e condições estabelecidas em lei. Ou seja, a própria lei é que vai determinar, e aí eu estou falando de uma legislação infraconstitucional, os parâmetros para que possam ser apresentados esses parcelamentos. Então, não é um ato que o contribuinte, o particular, vai até a Receita Estadual, Municipal ou Federal e fala, olha, eu estou devendo 5 mil reais, 50 mil reais e eu posso pagar dessa forma e parcela para mim. Não. Tem que haver uma previsão legal para que eu possa ter esse parcelamento, que é uma espécie de suspensão. O fisco ainda continua com o direito de receber este crédito. Então, o 55A fala, o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecida em lei específica. Parágrafo 1º, salvo disposições de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multa. Então, pessoal, mais um exemplo eu posso dar também desse parcelamento, no caso de alguns tributos ou alguns créditos tributários que o fisco, no caso a União, apresentou programas de parcelamento por causa do Covid-19. E aí, neste programa de parcelamento, ele dá sim condições ao contribuinte de parcelar em até 48 vezes esses tributos, com prazo de carência e outros benefícios. Mas ele faz incidir os juros e a multa eventual por conta deste atraso ou desse inadimplemento. Então, se você botar na ponta do lápis, e aí é um trabalho do contador, né, tem que analisar a viabilidade financeira para aderir a esse parcelamento. Porque saiba que o parcelamento é uma condição para você ficar regular com a sua certidão negativa com o fisco. Mas pode o fisco colocar nesse parcelamento e incidir juros e multa, né? Até porque ele está abrindo mão de um crédito para receber ele de forma parcelada. Então, ele pode, neste caso, aplicar juros e multa neste parcelamento, ok? Essas são as hipóteses de suspensão do crédito tributário. Então, estando suspenso, eu estou com certidão positiva com efeito de negativa, o que me permite demonstrar para eventuais relações profissionais, contratuais, comerciais, a minha regularidade perante o fisco estadual, municipal ou federal, né? Cada um com as suas devidas certidões. Além da suspensão, que é o modelo Moder-Ecopa, ok? Nós temos a extinção do crédito tributário. Quando a gente fala em extinção do crédito tributário, eu estou falando do artigo 157 a 163 e artigo 155 a 169 do CTN. Então, façam a leitura do artigo 157 a 163 e artigo 155 a 169 do CTN, para que vocês possam analisar todas as hipóteses e condições da extinção do crédito tributário. Além desses artigos do CTN, dei uma lida também na súmula 212 e 213 do STJ. Essas súmulas também têm muita relação com o tema e são de suma importância o conhecimento. Então, quando a gente fala nessa extinção do crédito tributário, na aula passada nós já tratamos da primeira situação, que é o pagamento. Então, o pagamento, que também poderá ter essa multa acumulada, tá? Neste pagamento, o credor é a forma mais simples dele extinguir. Então, veja, eu não estou suspendendo e eu não estou excluindo o meu contribuinte. Ele está extinguindo o crédito tributário que nasceu. Então, eu tive o lançamento e eu tive realmente essa exigibilidade para com o fisco de pagar, adimplir com esse crédito tributário, ok? O pagamento é a primeira situação. A compensação, que também tratamos na aula passada, né, é a possibilidade de eu tenho um crédito a adimplir com o fisco e eu tenho um débito, né, ele tem um débito comigo, ok? Então, aqui é até um Instituto de Direito Civil, mas que se aplica ao direito tributário. Mas, basicamente, no exemplo eu tenho uma dívida de um crédito tributário de IPTU, ok? Para com o fisco municipal, e eu também tenho alguns valores a receber porque eu consegui
um direito na justiça para poder e que me deu esse crédito com o fisco municipal. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma compensação desses valores. E vou, no caso, pagar só aquilo que for devido ou realmente só complementar com o outro valor, o restante do valor, para que eu possa ter o pagamento integral. Então, o pagamento integral é que extingue o crédito tributário. Outro exemplo de compensação, gente, a nível federal, algumas empresas recentemente ajuizaram ações trabalhistas para recuperar alguns créditos com relação à rescisão de contrato de trabalho, com relação às verbas indenizatórias de INSS e FGTS. E aí o STF e o STJ já têm entendimento pacificado que determinada parte do valor é direito do contribuinte receber esses valores. Então, imagine que eu ajuizei essa ação, o empresário, o contribuinte, ele houve ganho de causa e nasceu para ele esse crédito com o fisco. Então, o fisco deve a ele. E, na outra mão, ele tem que adimplir com o crédito tributário também de obrigação federal, para o confisco federal. Neste caso, eles podem fazer a compensação. Perfeito? Tudo isso aqui, previsão legal, rol taxativo. Então, pagamento e a compensação extinguem o crédito tributário. A outra forma é a transação. Então, a transação é um acordo. Ok, pessoal? Então, a transação, ela pode se assemelhar ao parcelamento, mas esse parcelamento, como eu falei com vocês, ele tem essa obrigação, né, de ser cobrado, de ser exigido do contribuinte, ao qual ele pode aderir a esse modelo de parcelamento. Já a transação, né, é quando realmente há esse acordo entabulado entre as partes com expressa previsão legal. Perfeito? Quando a gente fala em remissão, gente, que é essa remissão com 2 S's, nós temos que fazer a observação do artigo 172 do CTN, ok? Então, a remissão, que também é uma hipótese de extinção do crédito tributário, eu tenho que analisar o que diz o artigo 172 do CTN. E aí que ele fala que a lei pode autorizar a autoridade administrativa, então a lei que pode autorizar a autoridade administrativa, e aqui eu tenho lei com L minúsculo, então ele é gênero, de qualquer lei, desde que eu tenha competência tributária para criar, poderá a autoridade conceder, por despacho fundamentado, a remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo às seguintes situações. Então, essa remissão, gente, que eu vou realmente abrir mão de receber, eu também tenho expressa previsão legal. E aí o inciso primeiro fala: observar a situação econômica do sujeito passivo, erro ou ignorância excusável do sujeito passivo, a diminuta importância, baixo valor do crédito tributário, enfim, considerações de equidade, né, de paridade das partes. Então, são as situações que o fisco pode remir, né, fazer essa remissão com o contribuinte para que ele não precise pagar por este crédito tributário, por esse fato gerador que culminou com o nascimento dessa obrigação tributária, ok? Então, pagamento, compensação, transação, remissão, tá? Após eu tenho o inciso 5º, 6º, são outras situações que também trabalhamos na aula passada, ok? Que, em sua regra geral, estão ligadas aos processos judiciais e administrativos para discussão, né, do valor deste crédito tributário. E aí, né, nós temos o rol taxativo das hipóteses de extinção do crédito tributário, ok? Pegue o material da aula passada, que nós batemos esse artigo 156, né, falando do pagamento, da compensação, da transação e quais são os efeitos jurídicos. Então, aqui no caso da extinção, né, se encerra essa obrigação tributária, né, essa relação tributária de obrigação entre sujeito passivo e sujeito ativo, diferente da suspensão, que eu tenho esse crédito suspenso por determinado
período. Então, continuo tendo ali um crédito líquido certo e exigível. No caso da extinção, eu não tenho mais essa exigibilidade do crédito tributário. Então, não confunda as hipóteses de suspensão com as hipóteses de extinção do crédito tributário. E, como ficou faltando, nós trabalhávamos na aula passada, nós fizemos a exclusão também do crédito tributário, que é esse impedimento do fisco de criar este crédito tributário. Então, nas hipóteses de suspensão e extinção, eu tenho a hipótese tributária, o fato gerador e esse lançamento, né, que nasce essa obrigação tributária. Mas quando eu falo em exclusão do crédito tributário, né, eu tenho a obrigação tributária, eu tenho um fato gerador, porque essa atividade, em regra, nasce esse crédito tributário, mas quanto ao crédito tributário e o seu lançamento, estes que ficam excluídos, estes que não apresentam no mundo jurídico para aqueles contribuintes que estão excluídos de pagar este crédito tributário. E o artigo 175 do CTN trata quem são o que vai excluir o crédito tributário. Então, exclui o crédito tributário, inciso 1º, a isenção, inciso 2º, a anistia. Então, isenção e anistia tratam das hipóteses de exclusão do crédito tributário. Tá, Pagel, como é que diferencia isenção de anistia? Quando a gente fala em isenção, pessoal, a gente está falando da dispensa do tributo. Então, a isenção, ela me dispensa o pagamento deste tributo. Já a anistia, ela dispensa a multa, ok? Então, isenção, eu estou dispensando o meu tributo. A anistia, eu estou excluindo a minha multa, a obrigação da multa. Perfeito, pessoal? Então, o que acontece? Quando eu falo em isenção, que é a dispensa do tributo, eu tenho o exercício de competência, ou seja, o Estado tem, o fisco tem a competência de cobrar este tributo, o que é diferente de imunidade, né? Que aí um exemplo que a gente trata muito é a imunidade dos tempos religiosos, porque na imunidade ela é um aspecto constitucional. Então a imunidade dos tempos religiosos, de outras pessoas jurídicas que estão previstas na Constituição Federal Brasileira, é um rol taxativo que delimita, né, essa competência para que não possa cobrar desse particular, deste contribuinte. Já a isenção, o crédito tributário ele existe, o fato gerador ele existe, mas eu, por um exercício de competência, por uma possibilidade que esse ente tem, ele não vai cobrar este tributo. Então, exemplo, o IPVA está previsto em lei, no Código Tributário Nacional, que é uma obrigação tributária, que é uma responsabilidade, é um direito do Estado, ok? Então, imagine que o Estado do Rio de Janeiro, com o direito que ele tem de cobrar esse IPVA das pessoas que têm esse veículo, desses veículos, ele cria uma lei onde ele isenta as pessoas com deficiência de pagar o IPVA. Então, veja, ele tem a competência, ele tem o exercício de competência de cobrar o IPVA, mas ele fala, olha, para essas pessoas eu não vou cobrar. Isso é a isenção, ok? Já a anistia, pessoal, a anistia, eu estou dispensando só a multa. Então, é o caso, por exemplo, de quando você recebe um auto de infração na sua casa. E aí você tem lá, se você pagar em 10 dias, você paga X. Se você não pagar, você vai ter juros, correção e aplicação dessa multa. Então, assim, a anistia, eu não tiro a obrigação do crédito tributário, de pagar o tributo. Eu só vou abrir mão de receber os juros, a multa e correção. Então, o IPTU, todo início de ano nós temos lá no IPTU, né? O carnê do IPTU, que pagando em cota única até tal dia, eu tenho um desconto de tantos por cento, senão, se eu pagar parcelado, eu vou pagar um valor diferente, desde que eu tenha já essa previsão legal para dispensar o pagamento dessa multa. E a gente tem que fazer, quando anistia, artigo 180 do Código Tributário Nacional, ok?
Então, quando a gente fala em remissão, inciso segundo, eu estou falando de extinção do crédito tributário, e 175, exclusão do crédito tributário. Perfeito, pessoal? Então aqui nós apresentamos as principais informações que eu julgo pertinentes para vocês do curso de contabilidade com relação à suspensão do crédito tributário, né, e o modelo do Moderecopa, que faz você memorizar o artigo 151 do CTN, que trata da suspensão do crédito tributário, a extinção do crédito tributário, que está previsto no artigo 156, ou seja, eu não tenho mais essa obrigação, ok, tributária, e extingo esse crédito tributário, e eu tenho as exclusões do crédito tributário, ok? Que aí é o artigo 157 do CTN, que trata da isenção e da anistia, ok? Então, ficamos por aqui com a nossa aula de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Espero que tenha ajudado vocês. Maiores dúvidas ou esclarecimentos, me procure no portal da instituição, que eu vou estar lá para tirar todas as dúvidas do aluno. Perfeito? Bons estudos e obrigado pela paciência. Justo? Abraço, pessoal.